Amanhã é o dia D de combate à dengue em todo o território nacional e você vai ver também. Criminosos operam em nova modalidade de golpe, agora usando a câmera do celular. Congresso Nacional deve analisar em caráter de urgência projeto de lei que trata da desoneração da folha de pagamento. E hoje é o dia da oração. Você sabe o poder que ela exerce na sua vida? Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Hoje, sexta-feira, dia 1º de março de 2024. Estamos chegando com mais uma edição do Informe Região para você, 13h, 16 minutos, ao vivo aqui direto dos estúdios de Criciúma da TV Primavera, onde o tempo tá mais ou menos. Hoje já teve de tudo, gente. Abafadão, chuva, tempo mais ameno, já abafou de novo, já saiu o sol, agora há pouco estava chovendo de novo. O tempo vai ficar nessa instabilidade total aqui no estado durante esse final de semana, porque tá entrando a frente fria e ela tá chegando não com tanta força quanto esperavam, mas tá vindo sim. E essa mistura toda de temperatura, a gente tá fazendo com que as pessoas atentem mais para a dengue. Amanhã é o dia D de mobilização contra a dengue em todo o território nacional. Todos os municípios amanhã estão com ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, que já tem localidades de Santa Catarina que há epidemia. Isso mesmo, a região do Vale do Itajaí tem municípios que já tem, a situação é tão alarmante que não tem mais controle dentro daquele município de tantos casos de dengue já registrados. Foi confirmado pela DIV ontem que um dos 10 óbitos já registrados no município foi de um bebê de apenas 10 dias de vida. Ele foi contaminado e não resistiu devido ali à baixa da imunidade logo ao nascer, enfim. Todos esses percalços, o bebezinho acabou falecendo. Então, a DIV confirmou ontem, dentro dessas 10 mortes, já são 10 mortes no estado. É um número pequeno? Não, é um número muito grande. A gente está vendo que é um mosquito que acaba transmitindo um vírus. Pode acometer as pessoas aí de menor idade, como a gente viu a questão dessa criancinha, também adolescentes, adultos, idosos. Se o sistema imunológico da pessoa não está daquele jeito, não está muito legal, a dengue pode ficar grave. Existem vários tipos da situação e você tem que tomar cuidado. Aproveite amanhã aí no seu município, converse com o seu vizinho. Se tem um terreno baldio do lado da sua casa, não é meu, mas é seu sim, a saúde é sua, é da sua casa, porque o mosquito, ele pode sair do terreno e entrar na sua casa e contaminar toda a sua família, inclusive você. Então, a preocupação nesse momento é de todos. Olhe no quintal, olhe, você mora em apartamento, acha que não tem nada a ver com isso? Tem sim. Olha lá os vasinhos de planta, de repente lá na sua área de serviço tem algum potinho que ficou lá no cantinho, enfim. Tudo vale. Se você tem uma casa alugada que está fechada, vai lá, verifica se a tampa do vaso sanitário está fechada, se tem mosquito lá dentro, se todos os ralinhos estão tampados. Tudo isso, gente, ajuda a combater o mosquito. Santa Catarina está em situação de emergência em saúde pública. Como eu disse, as cidades que a infestação já dominou, está muito triste a situação da dengue aqui em Santa Catarina e no Brasil. Não tem vacina para todo mundo, os lotes que estão chegando são fracionados para os públicos-alvos, principalmente dos adolescentes, então a gente tem que ter cuidado. Durante a reunião do G20 em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender o tributo mínimo global para super ricos e pediu a colaboração para que bilionários deixem de aproveitar buracos tributários. Durante as reuniões do G20, um grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e Africana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a proposta de tributação global dos super ricos. Esse assunto voltou a entrar em pauta nesta quinta-feira, durante a reunião de representantes de empresas e do poder público. A estratégia de Fernando Haddad é focar a tributação sobre as grandes empresas, a fim de elevar a arrecadação. Segundo o levantamento encomendado pela Associação
Associação Brasileira das Companhias Abertas, isso pode surtir o efeito esperado no curto prazo e aumentar a receita. No entanto, cria riscos a longo prazo, inibindo a expansão dos negócios, a produtividade e o crescimento econômico do país. Ao fazer o pronunciamento de abertura no último dia da reunião ministerial da trilha de finanças do G20, Haddad subiu o tom e afirmou que a comunidade internacional deveria se debruçar sobre um projeto de tributação justo e progressivo para os mais ricos. Ainda segundo o ministro, os integrantes do bloco não podem mais permitir que uma situação como essa continue. No fim do ano passado, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que mudou as regras de tributação para aplicações financeiras mantidas por brasileiros no exterior e instituiu a cobrança do chamado come-cotas para fundos exclusivos. Também nesta semana, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, encaminhou à Câmara dos Vereadores o projeto de lei que pretende autorizar um mega feriadão na cidade durante o G20 marcado para 18 e 19 de novembro deste ano. O propósito é reduzir a circulação na cidade. A ideia é enforcar desde a proclamação da República no dia 15 até o dia da Consciência Negra, 20 de novembro. A medida busca facilitar o deslocamento dos líderes mundiais e as comitivas, respectivamente, além de ajudar no planejamento das diversas reuniões paralelas que ocorrerão durante o evento. A taxa de desemprego no Brasil no trimestre encerrado em janeiro foi de 7,6%. Esse é o menor patamar desde 2015. Entre novembro e janeiro, houve crescimento de 0,4% na população ocupada, que chegou a 100 milhões e 500 mil pessoas. No ano, o aumento foi de 2%, com mais de 1 milhão e 900 mil pessoas ocupadas. O percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, chamado de nível da ocupação, foi estimado em 57,3%, resultado estável frente ao trimestre anterior. Em relação ao mesmo período do ano anterior, a alta é de 0,6 pontos percentuais. Já o número de pessoas dentro da força de trabalho, soma de ocupados e desocupados, teve alta de 0,4% no trimestre, estimado em 108 milhões e 900 mil. A população fora da força totalizou 66 milhões e 600 mil, mais uma estabilidade no trimestre. O Congresso Nacional deverá analisar em caráter de urgência o projeto de lei que trata da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O governo revogou a medida provisória que acabava com os benefícios, mas deixou de fora a desoneração dos municípios. O projeto enviado pelo governo federal ao Congresso limita a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Segmentos como transporte coletivo de passageiros e cargas, fabricação de veículos, tecnologia da informação e comunicação são atendidos com a medida. O governo federal pretende alterar as regras da desoneração e garantir uma transição suave para que os setores sejam gradativamente reonerados, fazendo com que a arrecadação da União aumente. A expectativa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é que o texto seja aprovado na íntegra e ajude a alcançar a meta de déficit zero nas contas públicas. O projeto será analisado inicialmente pelos deputados e tramita em regime de urgência. O benefício da desoneração acabaria no final do ano passado, mas foi prorrogado pelos parlamentares com a aprovação de um projeto de lei que tramitou na Câmara e no Senado. A proposta foi vetada pelo presidente Lula e o veto foi derrubado em sessão do Congresso Nacional. A saída do governo foi editar uma medida provisória que anulava a lei aprovada pelo Congresso. A reação negativa de deputados e senadores foi imediata. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, fez um acordo com o ministro da Fazenda para revogar o texto. Antes de enviar o projeto de lei que altera as regras da desoneração da folha de pagamento de 17 setores, o governo federal editou uma medida provisória que
que revogou alguns trechos da outra medida provisória publicada no ano passado que tratava do mesmo assunto. No entanto, a proposta enviada pelo governo federal não menciona a desoneração dos municípios. Deste modo, caso não haja uma articulação em tempo hábil, a folha de pagamento dos municípios será reonerada a partir de 1º de abril, o que gerou reação de parlamentares e municipalistas. O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, afirma que a solução do governo não foi integral e a Confederação Nacional dos Municípios fez uma convocação para que prefeitos se mobilizem para buscar uma solução aqui em Brasília na semana que vem. Segundo Pacheco, a desoneração dos municípios é a absoluta prioridade do Congresso e será enfrentada pelos parlamentares. O presidente afirmou ainda que o benefício dado aos setores da economia precisa ser estendido aos municípios e ele seguirá válido enquanto o tema é discutido no parlamento. A solução ideal é, efetivamente, o encaminhamento da revogação da medida provisória na parte que trata de desoneração como um todo, e não só a desoneração dos 17 setores. E nós cobraremos o Poder Executivo já imediatamente, o ministro Fernando Haddad, assim que retornar a Brasília de São Paulo, nós trataremos especificamente desse tema para poder colocar uma solução definitiva nesse impasse, para que não haja dúvida. As sugestões do governo federal são naturalmente bem-vindas, serão por nós consideradas, mas sem a pressão do efeito imediato de uma medida provisória, porque a desoneração dos municípios é tão relevante quanto a desoneração dos 17 setores. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirma que o governo está discutindo uma proposta alternativa para os municípios e que o tema deverá ser tratado durante a tramitação da medida provisória. O governo quer uma proposta para os municípios que seja mais justa. Trate município pequeno, município que tem receita corrente líquida per capita menor, município com mais dificuldades, de forma melhor, com um incentivo maior, onerando menos desses municípios ao pagamento da folha de pagamento da Previdência, do que os municípios ricos, os municípios que têm uma receita maior. Estudo revela a possível vantagem resolutiva em pessoas com TDAH. Você vai ver a seguir. A palavra servo significa aquele que se submete, aquele que obedece à voz do seu Senhor. A palavra servo significa quem se submete, quem obedece sem questionar. Porque o servo não questiona. Principalmente o servo de Deus, ele sabe que toda a direção é para o nosso bem. Até aquilo que a gente não entende, como diz lá em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Então, se eu sou um servo de Deus, eu nunca posso questionar a Bíblia. Quem questiona a Bíblia é o anticristo, é o próprio diabo que questiona a Bíblia. Porque toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Foi escrita por homens, mas todos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Não existe contradição, não existe erro na Bíblia, porque o Deus que a ditou é perfeito. Mas o diabo sempre vai tentar. Mas não existe. Isso aí é anticristo que já está no mundo combatendo a verdade porque ele tem medo da verdade. Porque todo aquele que conhece a verdade é liberto. Passa para o lado da luz e o diabo vai perdendo. E está perdendo e vai perder cada vez mais. Porque Deus, ele reina absoluto. Diga amém, irmãos. Pode ouvir a programação da nossa rádio de qualquer lugar. Baixe o novo aplicativo da nossa rádio hoje mesmo. Encontre-o na loja de aplicativos do seu celular, pesquisando por Nossa Rádio. Além de desfrutar de toda a nossa programação, você também terá acesso à Bíblia, ficará atualizado com a agenda do missionário R.R. Soares e muito mais. E o melhor de tudo é grátis. Baixe o novo aplicativo da nossa rádio agora mesmo. Disponível para Android e iOS.
Olá, minha querida amiga Mulher que Vence, eu me chamo Ivonete Santos e te faço um convite neste momento. Vamos meditar na Santa Palavra de Deus, onde hoje está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 46, versículo 10. Diz assim a Santa Palavra de Deus: Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém, minha amiga? Não sei o que você está passando neste momento, o que te passa na tua vida. Você está preocupada? Você está inquieta? Aqui a palavra declara, bem no início, na parte A do versículo: aquietai-vos, porque eu sou Deus. Então o Senhor Jesus tem cuidado de você. Lança a Ele as tuas preocupações, as tuas inquietações, que Ele vai te ajudar, vai te orientar. Não importa o problema mais difícil que você esteja passando. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Gente, agora um alerta sobre uma nova tática chamada execução de código. Através dela, criminosos podem usar códigos para controlar o celular da vítima. Então, gravar vídeos e tirar fotos, por exemplo, e enviar para outras pessoas. A instalação pode ser feita à distância, mas o mais comum mesmo é que o aparelho seja infectado por quem consegue acessá-lo presencialmente. Com a ajuda de aplicativos espiões e códigos maliciosos, criminosos conseguem acesso a informações de aparelhos celulares de vítimas para cometer crimes como espionagem e extorsão. Para isso, é usada uma tática chamada execução de código, que permite coletar imagens e informações do celular da vítima com os códigos da programação e enviá-las para outras pessoas. Mas para isso, o aplicativo deve ser instalado no celular da vítima, que será espionada. Uma das estratégias utilizadas para induzir a vítima a instalar o aplicativo e infectar o aparelho é através de links fraudulentos em e-mails e sites. Lembrando que até vídeos enviados em apps de mensagens podem ser usados para camuflar códigos maliciosos. Contudo, a mais utilizada pelos criminosos é instalar o aplicativo manualmente, aproveitando celulares ao alcance. Invadir um dispositivo para obter informações sem autorização do titular é crime, com uma pena de até 5 anos de reclusão, além de multa. Em caso de desconfiança de que seu aparelho esteja sendo monitorado indevidamente, leve-o a um perito confiável e especializado em crimes cibernéticos. O profissional poderá verificar se há aplicativos ilegais em seu dispositivo. É bom tomar cuidado, né? Gente, ó, tá todo mundo de olho hoje. Tem 2 amistosos que a seleção brasileira vai fazer. Um no próximo dia 23 e no dia 26 de março, respectivamente, contra Inglaterra e Espanha, fora daqui, né? Fora do Brasil. E para isso, o senhor Dorival Júnior, novo técnico da seleção brasileira, fez sua primeira convocação. Eis os convocados. Vou ler aqui porque, né, são bastante nomes aí. E também tem uns bem desconhecidos. Tá todo mundo no meio do futebol comentando alguns nomes aí, surpresas nessa convocação. Goleiros: o Bento do Atlético Paranaense, Ederson do Manchester City e Rafael do São Paulo. Laterais: Danilo do Juventus, Ian Couto do Girona e também o Ayrton Lucas do Flamengo e o Wendel do Porto. Zagueiros: Berlado do PSG, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG e Murilo do Palmeiras. Meia-campistas: André do Fluminense, Andréas Pereira do Fulham, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Douglas Luiz do Aston Villa e também o João Gomes, de um nome aqui de um time que eu juro, eu sou do futebol, mas eu não consigo falar esse nome, nem o Dorival falou na entrevista. É Van den
Vanden Hepton me ajudaram aqui nos bastidores. Lucas Paquetá, do West Ham, e Pablo Maia, do São Paulo. Atacantes: Endrick, do Palmeiras, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Rafinha, do Barcelona, Richarlison, do Tottenham, Rodrigo, do Real Madrid, Savinho, do Girona e também Vini Júnior, do Real Madrid. Essa é a lista de convocados que acabou de sair, faz 5 minutos que o Dorival colocou na sede da CBF esses nomes. A gente já está trazendo para você, porque tem muita gente que gosta e quer voltar a torcer aí, né, para a seleção brasileira, quem sabe dar um ânimo a mais, um gás. A gente não vai participar das Olimpíadas de Paris esse ano, né, não fomos classificados, mas ainda tem toda a parte da Copa do Mundo, a Copa do Mundo que vai ser disputada em 3 países. Olha, tem muita gente para classificar, muita água para rolar debaixo dessa ponte, então é bom a gente acompanhar aí essa era Dorival Júnior, que começa então no próximo dia 23 em amistoso contra a Inglaterra e depois dia 26 contra a Espanha. Boa sorte ao Dorival, que já passou aqui pelo Criciúma Esporte Clube. Estudos recentes indicaram que pessoas com transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade, que tendem a ser apontados como algo negativo, na verdade pode ter sido uma vantagem evolutiva. Pessoas com TDAH costumam ser mais criativas, dinâmicas, com maior competência social e emocional, além de habilidades cognitivas. Uma pesquisa da Universidade da Pensilvânia buscou rastrear as origens do TDAH e agora acreditam que o transtorno se desenvolveu como uma estratégia de sobrevivência adaptativa de nossos ancestrais. Distração e impulsividade geralmente são características vistas de forma negativa. E se realmente são assim, os pesquisadores acreditam que podem oferecer benefícios adaptativos. 457 adultos fizeram parte do estudo. Deles, 206 afirmaram ter sintomas fortes de TDAH. Em um jogo virtual, todos tinham a missão de colher o maior número possível de frutos silvestres num determinado espaço de tempo e tomaram decisões como: continua a colheita no mesmo lugar onde as frutas estão acabando ou mudo de local para explorar um novo arbusto. A última opção custava segundos valiosos. Aqueles participantes com TDAH tendiam a mudar mais rápido e passar menos tempo num único arbusto, e por isso colheram mais frutas do que o outro grupo sem sintomas do transtorno, que tendiam a passar mais tempo no mesmo arbusto, na esperança de otimizar a colheita. Os resultados surpreenderam, porque era esperado inicialmente que uma rápida mudança de arbustos poderia levar a uma produção menor, mas os sintomas de TDAH mais intensos levam a uma taxa de recompensa mais alta e a um melhor desempenho. A tática usada pelo grupo com TDAH tem vantagens. Evita a exploração de recursos em um único local e, ao mesmo tempo, expande a exploração para novas áreas, uma estratégia que pode ter sido vital para a sobrevivência dos caçadores-coletores no passado. Outros estudos também sustentam a hipótese da vantagem evolutiva e apontam que o estilo de vida nômade está associado a mutações genéticas que desempenham um papel no TDAH, e isso pode ser uma explicação plausível para a disseminação atual do transtorno, com a diferença de que as características que costumavam funcionar bem na colheita de alimentos não são mais tão vantajosas na sociedade atual, principalmente quando os recursos não são mais tão escassos. A dopamina, um neurotransmissor do cérebro responsável pela sensação de recompensa, é decomposta mais rapidamente em pessoas com TDAH do que em quem não tem o transtorno. E a busca constante pelo importante neurotransmissor pode fazer com que as pessoas com TDAH alternem constantemente entre diferentes tarefas sem realmente concluí-las. Os pesquisadores enfatizam a necessidade de mais investigações, pois o estudo se baseou em pessoas que se autodeclaram com TDAH, mas sem laudo médico. A próxima etapa, então, será realizar com pacientes diagnosticados clinicamente. A seguir, com a alta demanda da dengue, sobe também os valores dos repelentes.
palavra servo significa aquele que se submete, aquele que obedece à voz do seu Senhor. A palavra servo significa quem se submete, quem obedece sem questionar. Porque o servo não questiona. Principalmente o servo de Deus, ele sabe que toda a direção é para o nosso bem. Até aquilo que a gente não entende, como diz lá em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Então, se eu sou um servo de Deus, eu nunca posso questionar a Bíblia. Quem questiona a Bíblia é o anticristo, é o próprio diabo que questiona a Bíblia. Porque toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Foi escrita por homens, mas todos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Não existe contradição, não existe erro na Bíblia, porque o Deus que a ditou é perfeito. Mas o diabo sempre vai tentar. Mas não existe, isso aí é anticristo que já está no mundo combatendo a verdade, porque ele tem medo da verdade. Porque todo aquele que conhece a verdade é liberto, passa para o lado da luz e o diabo vai perdendo, e está perdendo, e vai perder cada vez mais, porque Deus, ele reina absoluto. Diga amém, irmãos. Meus amigos, tudo bem? Tem uma novidade na praça aí, não sei se já lhe contaram. O que é missionário? Não é fofoca não, é coisa boa. O portal ongrace.com, que é da nossa igreja, mudou de cara agora, mudou completamente de cara, coração, mudou tudo, é novo. É www.ongrace.com. Aí você tem toda a informação da Igreja Internacional da Graça de Deus, do Missionário Soares, das campanhas dele, tudo coisa boa. Mensagem de fé, de graça. Rede TV em qualquer lugar do mundo que você for, no portal Ongrace, você assiste com qualidade excepcional. Você também tem ali as agendas dos pastores, do missionário, endereço das nossas igrejas, redes sociais da nossa igreja, atendimento ao patrocinador, testemunhos e uma porção de coisas relevantes. Como é que eu faço? ongrace.com. Avise para os seus amigos, compartilhe. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. No Sala de Entrevistas dessa semana, nós vamos falar sobre marketing olfativo. Isso mesmo, aquele cheirinho bom que você sente quando entra nos estabelecimentos comerciais ou quando recebe um produto. Sobre isso, a gente vai conversar com a empresária Juliana Ribas, que vai trazer para a gente dicas e também informações de como construir o seu perfume. É nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Eu espero você! E atenção, a Polícia Civil de Santa Catarina divulgou o balanço do programa Estação Verão, que visa aumentar a segurança de moradores e turistas durante a temporada de férias. Durante a operação, que foi realizada entre 22 de dezembro e 16 de fevereiro, foram registrados mais de 5.000 procedimentos policiais nas delegacias, mais de 1.000 policiais foram mobilizados para reforçar as delegacias em 29 municípios com o maior fluxo de turistas. Outro destaque é a Operação Verão Seguro, que distribuiu 45.000 pulseirinhas de identificação para crianças nas praias, acompanhadas de orientação para os pais e também ali os distintivos de policiais mirins. Boas ações que refletem, claro, na segurança do nosso estado. Sábado mais e várias atividades no comércio de Criciúma durante esse ano. A expectativa é, claro, de boas vendas em 2024. Bom, o comércio de Criciúma começa a movimentação efetivamente do ano depois de festas, carnaval, enfim. O Sábado Mais volta a vigorar aqui no comércio, mas também outras datas e o planejamento da CDL já foi instaurado. Sobre isso eu vou falar com o presidente André Santiago. Seu André, todo mundo fala, né? A vida começa depois do carnaval no Brasil, né? E vocês também, depois desse período, férias, recesso, enfim, agora volta essa movimentação com a reabertura dos sábados mais, as lojas abertas até as 5 horas da tarde no sábado, né? Bom dia. Bom dia. Realmente, aqui a Criciúma, pela característica dela de estar a 20 quilômetros da praia, nesse período de festas e calor, esse calor insuportável que nós tivemos,
o público no fim de semana acaba indo mais para a praia. Então quando nós instituímos o Sábado Mais, nós tiramos janeiro e fevereiro do calendário, porque não adiantava abrir aqui com o público todo na praia. Agora voltamos à vida normal, março está aí, o comércio já está agitado, então a partir de agora até dezembro, todo primeiro e todo segundo sábado do mês será Sábado Mais. A gente tem uma data que está começando a ganhar força para o comércio, que é o Dia da Mulher, né? Tem a lembrancinha, mas também tem aquele que quer dar um grande presente, seja um relógio, uma joia, enfim, ou então uma peça de roupa. E isso o comércio está começando também a valorizar essa data, né, Sandra? O Dia da Mulher aqui em Criciúma, ele é muito forte. Ele está crescendo cada vez mais, mas em Criciúma ele sempre foi muito forte. Eu estou aqui há 23 anos, e eu estranhei quando eu cheguei aqui, porque eu não tinha essa percepção da importância da data em si. E aqui, desde o começo, foi. E agora virou um evento. Tanto que a CDL terá um evento no dia 8, nós teremos um evento também para comemorar o Dia das Mulheres. E quando você fala em mulher, você tem que lembrar. Dia da Mulher, você tem que dar um presentinho para ela, não pode deixar de passar em branco. As datas especiais do comércio, todas elas já definidas, né? Dia das Mães, que é um dos carros-chefes, Dia dos Pais, Dia dos Namorados. A CDL vai trabalhar todas essas datas durante o ano, né? A CDL vai trabalhar todas essas datas durante o ano, inclusive na Páscoa agora, teremos um sábado estendido. O sábado que antecede a Páscoa será estendido, que é o sábado dia 30. Terá o horário estendido também para facilitar o pessoal que quer comprar um presentinho. Hoje na Páscoa também se compra muito presente, não se dá tanto chocolate. Então a pessoa mais fitness, light. Então nós também teremos um horário estendido no sábado. Nós estamos trabalhando com o calendário do ano inteiro, com todos os eventos, todas as datas comemorativas do ano. Tem algo diferente esse ano na CDL? O senhor falou que tem essa ação do Dia da Mulher, mas tem algo que chame a atenção esse ano para os associados e também para os consumidores? Estamos preparando algumas novidades, mas ainda estão em gestação, então vamos deixar a coisa ficar pronta, mas terá novidade sim esse ano. Então tá certo. Obrigado pelas informações. Então você que gosta, né, de fazer as compras, aproveitar esse horário estendido. Alguns lojistas fazem adesão já do primeiro sábado, outros não. É bom saber se a sua loja está aberta, mas mesmo assim é bom porque gera movimento, gera compra e isso o pessoal vai se adaptando aqui. Então o comércio de Criciúma fica aberto já nesse sábado até às 5 horas da tarde. Voltamos ao estúdio. É isso, né? Algumas lojas de bairro também ficam abertas até às 5 horas da tarde, então dá para se programar e boas compras. Gente, antes de encerrar o nosso jornal, você sabia que hoje é o dia da oração? E ela tem uma importância enorme na nossa vida. Você sabe o que ela exerce na sua vida? Orar. Ter um momento seu com a sua fé, com a sua crença. Nesse dia 1º de março é o dia da oração. E você sabe o porquê ela é tão importante? A oração, ela é um diálogo, é uma conversa com Deus. Quando você está orando, você está falando com Deus, né? E esta oração, ela pode ser muito eficaz quando ela é feita em o nome de Jesus e quando a pessoa que está orando, no final da oração, ela crê naquilo que ela falou, que existe um Deus vivo, poderoso, que também é o nosso Pai, que ouve as nossas orações e é fiel para atender às nossas necessidades. Então, oração é uma conversa com Deus, ela deve ser feita em nome de Jesus e depois nós temos que crer que Deus vai nos atender e vai nos abençoar. Mais do que pedir, o momento de oração exige fé, coração aberto e diferente de adorar, a oração é um momento mais íntimo com Deus. Quando nós estamos orando, nós colocamos o eu, né, diante de Deus, o eu ou a necessidade de alguém. Isto é oração, quando você está indo a Deus em favor de alguém ou de alguma coisa, diferente de adoração. Quando você está adorando, o propósito ali é Deus e não a pessoa. Então, é diferente, oração e adoração. A oração tem seus pilares, além da conversa e do coração aberto, também o embasamento fundamental, que é a palavra de Deus. A oração, para ela ser eficaz mesmo, é importante quando você aprende dentro da palavra
algo que Deus declarou ao nosso respeito. Quando você está pautado na Bíblia, você faz uma oração com mais fé, porque você sabe que é a vontade de Deus aquela bênção. Então, por isso é importante também ler a palavra, descobrir, ou seja, aquilo que Jesus realizou ou as promessas que Deus tem para nós. Aí, quando nós descobrimos isso na Bíblia, nossa oração ela se torna assim muito mais forte, tem mais peso a oração quando é pautada na palavra de Deus. Uns fazem ao acordar, outros ao anoitecer. Em família, no culto ou nos seus momentos, o importante é separar esses minutos de conexão e conversar com Deus. Aproveite, então, essa sexta-feira e faça a sua oração, o seu momento, a sua conexão com Deus. Se você quiser também participar, tem os cultos da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede em Criciúma e em várias cidades, para você aí ter o seu momento de fé e trazer algo bom para você, para sua família, enfim. Ore, é bom, é importante. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa sexta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias estão disponíveis nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube também, /TV Primavera Criciúma. Gente, um bom final de semana, uma boa sexta-feira. Fiquem com Deus. Daqui a pouco, às 2h, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus e às 4h, a Hora da Graça, fechando a nossa programação. Grande abraço, fiquem com Deus e até segunda. Tchau!